Os seguidores da RDK, mais uma história de vida hoje, dia 4 de novembro de 2023. Eu sou o jornalista Elton de Andrade, está conosco aqui, aliás, na casa da Dona Lúcia, a Dona Lúcia Jaquete. Tudo bem? Oi. Tudo bem? É a residência do José Guilherme Jaquete e sua, né? É, Dona nossa Lúcia. residência. Que legal. Vocês moram? Desde 92 estamos morando aqui. Aqui é São Cristóvão. São Cristóvão. Bairro São Cristóvão Lajeado. E a senhora nasceu onde, dona? Lá na sala de linha Júlio Castilho. Júlio de Castilhos. Tem irmãos? Sim. A Lore, falecida, o Romeu, falecido, e a dona Lorena Passini e Vicente Schneider. E os seus pais? Fritolo e Palpina Schneider. Lembra deles, dona Lúcia? Me lembro muito deles. Quer falar um pouquinho deles? Como é que eles eram? O que eu vou falar deles? Eu sei o que eles Deixou faziam. lembranças. Sim, mas o que eles faziam? O que eles Na trabalhavam? roça. Na roça. Lá em Júlio de Castilhos. Lá, tinha outra casa no mesmo lugar onde tinha a casa Lorena agora. Tinha uma outra casa lá, eu me criei. Ali a senhora se criou. Sim. E a senhora e mais 3 irmãos? 4? É. 3? É 3, sim. 3 irmãos, certo. É um irmão e 2 irmãos. 2 irmãos e 2 irmãos, 4. 4. E a senhora é a mais? Mais nova. A mais novinha, a caçula. Caçula. Como é que era ser caçula? O seu Vicente judiava de mim. Que nem a Mana Lorena falou que a irmã brigava. Eu disse, foi diferente. O Vicente tem um ano e pouco de diferença. Ele não era assim, se bater, brigar. Mas ele me arranhava no rosto, que saía sangue. E aí, quando eu estava perto do pai, aí eu arranhava ele. Daí ele dizia, pai, você me arranhou. Por que você me arranha lá no rosto? Para. Aí eu tinha medo de sapo. Daí ele pegava sapo e levava. Eu ia em cima da mesa na cozinha, vinha com sapo. Que cantava, eu ia em cima da mesa, ele vinha com sapo. Mas quem tinha medo? Tu? Eu tinha medo de sapo. Tu tinha medo de sapo, Até hoje, na Quinta Jada não tem sapo. Tem muito pouco, né? Então tu não pode morar banhado, né? Não. Tá certo. E o que tu faz? Tu lembras quando criança, 8 anos, 7 anos, 5, enfim? A gente começou a ir na aula 7 anos de idade, a gente começou a ir na aula. E a gente só falava alemão e o coitado do professor ensinar outra língua. Ele tinha de dar castigo quem falava alemão para aprender outra língua. Senão não ia aprender outra língua. Lembra do professor? Acevedo também, o Tomás Acevedo, que a Mana Lorena tinha. Também, foi muitos anos professor lá. E qual era a escola? Sagrada Família. Naquela época, a escola e a igreja, uma coisa só no lugar onde é que tem a igreja hoje. Era uma coisa só, a escola e a igreja. Ali vocês estudavam, todo o pessoal que morava ali estudava? Sim, o professor tinha em sábado, todo mundo junto, e tinha mais que 100 alunos, na minha época. Poxa, que bacana. E ele ensinava, tinha que aprender, senão vinha castigo. O que era de castigo, lembra? Botar de joelho no corredor, encher o corredor de alunos, olhar, abrir a porta para o pessoal enxergar que não escutaram. Isso acontecia com vocês? Só que eu não era malandro assim, senão ele batia. Ele enxergava um sorrindo, falando com o outro, rápido no corredor. Mas isso nunca aconteceu comigo. Só que ele estava sem explicação de história bíblica, de catecismo, e ele perguntava depois sobre isso, e tu não sabia responder, era assim, rápido no corredor. Tinha que ir, se olhar, até que ele liberava. Ele dava aula e já te cobrava. Sim. Uma boa estratégia, daí tu ficava atenta, né? Só que eu era sempre uma boa aluna, todos os meus boletins, comportamento 100. E todas as notas são altas, ele sempre, sabe, cada mês ele chamava os lugares, primeiro, segundo, terceiro. Eu sempre ficava entre primeiro e terceiro, sempre ali. Bacana. Além da escola, tu lia alguma coisa em casa?
A gente tinha de ler, leitura, coisa. Aham. Daí eu sentava na porta-casa, ler o livro, leitura, daí o professor às vezes ia para a roca de bicicleta, daí outro dia ele me enxergava lá sentado lendo, daí ele dizia, todos deviam ser que nem a Lúcia, ela estava sentada na porta-casa lendo o livro, para saber bem a leitura, tinha que saber a leitura, bem ler, né? Tu vê, que bacana. E tu aprendeu bastante então nesse tempo. Sim, ele ensinava religião, ensinava tudo. Qual é que tu gostava mais? Que matéria? História, geografia? Não, aquela vez eu aprendi uma matéria só, matemática e os verbos. Mais difícil era um pouco os verbos, para mim, que eu errava os verbos, né? Ainda mais que tu falava bastante alemão, né? Sim, os verbos, né? Não saía muito bem. Aí complicava a tua vida. Sim. Ou escrever história, não sei porquê, eu lia bem, não sei porquê. História tu ia bem. Bom, se tu prestar bem atenção, tu aprende durante a aula, no caso, né? E a infância em geral, como é que foi para ti? Foi muito legal. Eu tenho saudades da minha infância. Daí a dona Lorena Pazini, né? Ela também judiava de mim, não batia, ela tem 7 anos mais velha que eu. Daí eu não tomava leite, daí eu ia na porta da estrebaria, olhar ela tirar leite, daí ela puxava a teta da mata, leite em cima de mim. Daí a gente era na época pão e esmia. Lorena, me faz um pão e esmia. Vem aqui no guarda-louça, aqui eu vou te fazer pão e esmia. E eu não comia nada, né? Então ela dizia, quando estava pronto, vem um pouco mais perto aqui pegar o pão, eu já com medo. Daí ela enchia aquela faca de nata e me passava na boca. Também fazia arte. Por que tu não gostava de nata? Não sei, desde pequena eu comecei a não tomar mais leite. Não? Hoje não tomo leite, não como nata, não. Pois é. E geralmente se toma mais leite quando pequena, né? Eu mamava e depois foi pouco. Eu sei que começava a dizer mais café que leite e foi até que eu não tomei mais. Que coisa. E tu tem alguma história da infância até os 14 anos, tal, assim? Como é que era quando tu se tornou adolescente? Continuava estudando? Como é que era? Não, até os 11 anos, 4º ano a gente saía. E aí? E aí começaram a ajudar a trabalhar na roça. Aí a mana já tinha casado, tinha filho quando eu tinha 11 anos, o mais velho, Olívio. Daí eu já ia lá no Morro do Picudo, onde eles moravam. Eu ia, não no Picudo de Castilho, no Picudo que vai para Cidadoma, lá em cima no morro. Daí eu já ajudava ela a fazer o serviço. Tu subia lá em cima? Tinha a estrada de carro também, mas tinha um peral, a gente subia aquele pique do peral lá, para ser mais perto. Eu ia já com 11 anos, já ia sozinha. Daí eu ajudava lá a cuidar. O neném, eles iam na roça e eu ficava o dia inteiro com o neném. E depois, foi muito depois, a gente começou a namorar, daí eu não fui mais. Lá, até a segunda Ângela, daí lá não teve mais filho, daí não foi mais lá trabalhar. Falou, quem começou a namorar? Tu? Eu, Com sim. quantos anos começou? Com 16. 16 anos. E daí, então tu foi dos 11 aos 16 ajudando lá? Sim, mas depois ele começou a namorar um ano e meio, esse aí foi para São Paulo. Ela tá namorado Martito foi para São Paulo. Nós estamos na residência da Dona Lúcia e do Guilherme. Ela se referiu a esse aí porque ele está aqui do nosso lado, tá, gente? Para as pessoas entenderem, tá, Dona Lúcia? E daí, esse aí foi o teu primeiro namorado? Primeiro eu... Ela tá olhando para ele, tá? Esse aí, depois ele vai dar entrevista para nós. Ele vai te chamar de essa aí. E daí eles não vinham perguntar quando estava namorando para vir trabalhar lá no mas esse aí, o José Guilherme, ele é de lá também? Encantado. Lá Jardim. E daí coisas não vinham pedir para mim lá ajudar. Depois, quando nasceu o Paulo, daí esse aqui estava para São Paulo. Mas o Paulo é o segundo filho da... terceiro deles. Da Lorena? Terceiro. Daí o primeiro, o segundo, o terceiro, tudo eu ajudei ela. Aí daí eu ajudei ela, daí como ele estava para São Paulo, daí eu era para ir lá, daí eu fui para 3 meses lá.
Tá, mas sem ir para casa. Só um pouquinho, dona Lúcia. O seu Guilherme, como é que tu conheceu ele? Tu tinha 16 anos? Foi num campo de futebol do Clube 7 de Setembro, lá em 7 de Setembro. No interior de Aracruzales. interior de Aracruzales. Numa brincadeira foi. De tarde, quando entramos no campo, veio logo um outro rapaz do meu lado e as gurias diziam assim: mas Lúcia, olha, esse é muito feio, isso não dá para ir. Quem é as gurias? Tu lembra o nome delas? Todas elas. A Leda, a Íria, a Elvira, a Classi e a Araci. E a Classi Cripim já é falecida. Sim. Mas elas diziam pro Guilherme? Não, diziam para mim olhar para ele, mas nem tinha enxergado a cara dele ainda, né? Ah, tu não tinha visto ele? Daí ia assim pro campo. Será que são alemão ou são gringos? Hoje nós éramos alemão e eles eram gringos. E o que tu queria, um alemão ou um gringo? Mas tudo foi uma brincadeira aquele dia. E aí, bem no fim, para ir a hora de ir para casa, tá aí aquele que veio para o meu lado, ele estava no lado dele daí, né? Aí, quando aquela hora que nós entramos no campo, ele já estava chutando futebol. Mas nós não ia para olhar o jogo. O seu José Guilherme, ele jogava futebol? Jogava. Ele estava jogando lá no SESC. Sim. E daí eu fazia sinal para aquele, disse que era uma Fontana, para ele vir junto comigo, e a amiga fazia sinal para vir com ele, né? Ele não vinha. E ele fazia um sinal, mas eu não entendia esse sinal. Daí a Tassi, que é falecida, disse assim: Lúcia, tu não está entendendo ele está mostrando para nós para tu ir para a estrada. Aí eu fui para a estrada, aí ele veio atrás. O Guilherme? O Guilherme, esse aí. Esse aí que está aqui. E aí, pode ir, Guilherme, é contigo a coisa depois. Comecei umas palavras, aí o caminhão estava esperando para ir embora. E assim fomos se encontrando. E foi a primeira pessoa que tu conheceu, primeiro namorado. Primeiro namorado, e único também. Primeiro e único. Além de ir para São Paulo, me deixar sozinha. Tá, mas como é que foi? Como é que ele começou a namorar? Ele teve que vir na tua casa depois? Como é que foi isso? Demorou um pouco para vir. Demorou. Eu já tinha de cruzar o rio, e daí de até... Mas tu deu o WhatsApp para ele? Não existe telefone, não tinha nada. Então, mas como é que ele já estava esperando ele, né? Desculpe, gente, a brincadeira aqui do WhatsApp, que a Dona Lúcia é bacana, dá para brincar com ela assim. O caminhão estava esperando eles lá, do time adversário. Lembra o nome do time? Cruzeiro, que lá já... Como? Cruzeiro. O Cruzeiro. Existe Cruzeiro ainda, seu Guilherme? O Cruzeiro? Mas não é muito longe. E aí nós corremos para casa, para nossa fora, já pensou, nós morávamos lá, foi fazer entrevista. Sim. Para não chegar escuro em casa, não podia chegar escuro em casa, porque apanhava. E como é que tu marcou que era José Guilherme Jaquete? Daí, o sábado seguinte, comecemos a escutar a minha ter jogo. Aí Cruzeiro de Lachatinho veio para o Campo Concórdia. Aí entramos no Campo Concórdia, ele estava jogando bola. Aí ele me viu, ele fez assim para o sol, olhou. Aí terminou o jogo. Agora até ele foi. Nós parados na cerca assim. O Campo do Concórdia, para você se localizar, é no centro de Aracruzales. No centro de Aracruzales. Isso. E aí, onde é que ele foi agora? Quando ele já estava no meu lado. Opa! Daí foi o segundo encontro lá no Campo do Concórdia. Daí desce Márcia desceu para Quénia, ela já tinha. Nós nunca tínhamos cruzado o rio, a barca. Nunca. Daí nós, amigas, elas queriam me empurrar fora, né? Aí sábado eu fui pedir para elas, se eu vou para a Jardim amanhã, vai descer para Quénia lá. Não era longe, lá no campo. Não, nós não vamos. Pronto, nós não vamos. Mas eu desconfiei demais que ela estava mentindo para mim. Em domingo me aprontei cedo, fui na primeira casa da Leda Cripim. A Leda está em casa? Não, ela já foi. Para onde? Não sei. Cheguei lá no salão do Cripim. Ei, Lúcia! A dona Helma, lá, a mãe da Julia. Ei, Lúcia! Já se foram tudo para o chatinho. A Catarina e a Esther, foram junto com elas.
Eu corri, eu não sei como é que alcancei elas. Eu não sei. Dona Lúcia, a senhora depois continua falando. A primeira parte terminou, pessoal. Amanhã a gente continua com a história da Dona Lúcia, que ela vai contar como ela atravessou o Rio Taquari pela primeira vez. Já voltamos.